Então, sem mais delongas, eu quero passar para a pauta, e a nossa pauta está definido que a gente vai fazer um reconhecimento, né, uma rememoração do processo avaliativo do ciclo passado. Nós tivemos uma vitória nesse processo avaliativo, que foi a garantia de que a ficha de avaliação e o documento diário utilizado seriam os mesmos do ciclo avaliativo anterior, e isso permite a gente ter um maior conhecimento, né, do que vai vir, e acho que ninguém melhor do que o professor Ricardo Pacheco, que foi o coordenador adjunto no ciclo avaliativo passado, para dizer para a gente como, afinal, foi essa avaliação, o que é a avaliação, o que a gente precisa saber, e em seguida eu passo a palavra para a professora Patrícia, que é a atual coordenadora da CAPES, e está aqui presente também o professor Álvaro, né, se quiser compartilhar a palavra com ela, para falar, então, a partir disso, como que a gente está pensando no seminário de meio termo e quais são as demandas para a gente, enquanto coordenador de programa de pós-graduação. Pode ser assim? Então, tá bom. Professor Ricardo, agradeço sua participação, agradeço o seu empenho no processo avaliativo anterior. Acho que a maioria dos programas que estão aqui ficaram felizes com o resultado geral, mas eu não vou falar por eles, vou dizer, deixar para que cada um se expresse ao final da sua fala, e convido você, então, a falar para a gente um pouquinho sobre essa questão. Obrigada. Obrigado, Thaís, pelo convite. Francisvaldo, obrigado pelo convite. Patrícia, obrigado aí pelo acompanhamento. Vocês três sintam-se à vontade aí me interromper na minha apresentação inicial. Thaís, você me confirma, eu tentei compartilhar aqui uma tela da minha apresentação, você me confirma se está chegando a vocês? Eu estou visualizando. Tá certo. Então, obrigado. É um roteiro da fala que eu quero seguir, mas eu, ao longo, também vou trocar um pouco das imagens para a gente ir tentando acompanhar lá no final. Então, a fala que eu quero trazer para vocês aqui, né, rapidamente, tentar ser breve, 10, 15 minutos, são algumas aprendizagens que eu tive na condição de coordenador adjunto da área de História na quadrienal passada. E, claro, eu vou comentar isso também. Boa tarde, bom dia, bom dia. Obrigado. Mas aí dizendo que, claro, que essas aprendizagens elas são acumuladas com os 4 anos como coordenador de programa que eu tive na quadrienal anterior, né? Antepassada. Eu fui coordenador adjunto na área na quadrienal passada, na anterior, né, na antepassada, eu estava como coordenador de programa. Então, tinha muitas coisas que eu perguntava lá quando eu era coordenador de programa, que eu acabei entendendo como coordenador de área e que não eram propriamente comunicadas, não sei por que razão, e que eu acho hoje um pouco assim, compromisso de mim com o meu passado, mais do que com vocês mesmo, atuais coordenadores, mas com aquilo que eu fui no passado como coordenador de programa, um compromisso que eu estabeleço assim de difundir conhecimento, né, explicar coisas que eu gostaria muito de ter sabido lá atrás, e que hoje eu posso contar a vocês, então vou tentar fazer isso, né. Segunda questão que eu queria dizer, pelo menos Francisvaldo, Thaís, Patrícia, né, nesse momento inicial, se vocês quiserem me interromper, por favor, os demais não que não possam, mas eu acho que podemos fazer uma rodada de perguntas depois, ao final da fala, fica mais fácil. Mas faculto, né, aos organizadores do evento esse momento. Então, eu dividi minha fala em 3 momentos, né, um de advertências da rotina de trabalho, advertências iniciais, que eu diria, da nossa rotina de trabalho, a outra que é o princípio da previsibilidade como visão diária. Esse é um princípio que eu, Thaís, né, outros colegas, lutamos muito para ter, e ele se efetivou na quadrienal passada, tenho certeza continuará existindo na atual. E aí, por fim, que eu vou me estender um pouco mais na construção da ficha. Como é que se dá a construção da ficha de avaliação, né? Como é que isso acontece para que os coordenadores tenham um pouco de clareza. Então, sobre a rotina de trabalho. Primeira coisa que Thaís, Francisvaldo, e acho que a tarefa de vocês, dizer a todo o fórum de coordenadores, tem um cálculo matemático que eu demorei para fazer. A avaliação ela é quadrienal.
mas a gestão dos programas de graduação são bienais. Ou seja, a cada 2 anos muda o coordenador de programa. O que implica que, ao longo de 4 anos, todos os programas trocaram de coordenador 2 vezes. O que significa? Que a cada fórum de coordenadores, que é semestral, em tese, nós temos 1/4 de coordenadores novos. Isso gera um problema de comunicação incrível e muito difícil de sanar. De tal forma que hoje, provavelmente, eu tenha entre 1/3, se não a metade do meu público, como coordenadores que não participaram de fórum de coordenação, do fórum de coordenadores. Ou seja, tudo que eu, Thaís, temos acumulado de 4 anos de experiência de fórum, metade de vocês não tem. E da metade que sobra, provavelmente, metade, ou seja, 1/4 dos coordenadores tem. Isso cria um problema de comunicação. Porque ao longo de 4 anos, essa foi a dinâmica que a gente estabeleceu na quadrenal passada, ao longo de 4 anos foram se fazendo acordos com o conjunto dos coordenadores. Então, a gente fazia uma reunião e estabelecia um acordo. Isso vai funcionar de tal jeito. E nós seguíamos falando. Chegava a próxima reunião, alguém pergunta, mas por que vocês estão fazendo isso desse jeito? Porque isso foi acordado na reunião passada, mas a gente não tinha comunicado. Então, Francisvaldo, é muito triste isso, mas a cada reunião de fórum é importante passar 10 minutos lembrando, olha, o acordo foi até aqui, a ficha de avaliação está resolvida até aqui, tais problemas já foram solucionados desta forma. E isso não implica desqualificar ou retirar de debate colegas que estão chegando agora no processo de avaliação, certo? Porque se a gente ficar a cada fórum discutindo todo o processo, não avança. Né? O processo da avaliação não avança, o entendimento da avaliação não avança. Então, é preciso também compreensão dos colegas coordenadores novos que chegam ao fórum, o entendimento. Olha, já tem uma série de acordos que foram feitos em outros processos. Alguns bons, alguns melhores, outros piores, mas todos dentro daquilo que foi possível de ser feito, de entendido no processo. Então, isso eu acho que é um grande nó. Faço um parênteses aqui. Entendido isso, né? Esse problema que a gente tem da rotatividade de coordenadores de programa. Ponto, nova linha, parágrafo, abro um parênteses aqui para os coordenadores de programa. Aqueles programas que têm problema de avaliação, tiveram alguma dificuldade na sua avaliação, ou programas que têm claramente definido o desejo de avançar na sua nota, tem que reavaliar essa política de o coordenador trocar a cada 2 anos. Dificilmente um coordenador que entre no meio da quadrenal vai produzir, ao final da quadrenal, um bom relatório. Um relatório que justifique com clareza o avanço do programa. Então, eu alerto aos programas, né, e aqui na figura dos seus coordenadores de programa, que reavaliem internamente como é que se dá essa dinâmica da troca de coordenadores e, sobretudo, e também, né, da comunicação ao conjunto dos colegas que não são coordenadores, os professores do programa, como está se dando a avaliação. Porque eu recebia cotidianamente perguntas de colegas que estão lá dando as suas aulas, fazendo o melhor do seu trabalho, né, na pós-graduação, fazendo com seriedade o seu trabalho, perguntas que demonstravam o completo desconhecimento de como é que se dava a avaliação da área. E eu vou só exemplificar, perguntas do tipo, por que a área de História não tem um Qualis evento? Por que o Seminário Nacional de História não é Qualis A1 de eventos? Porque simplesmente se estabeleceu um acordo dentro da área de História, via fórum, via todas as discussões, que a área de História não faz Qualis eventos. Ponto. Tá? E eu, particularmente, acho positivo isso. Seria só mais um complicador para a nossa área fazer Qualis eventos. Mas isso é uma coisa que está acordada, sabe, já há muito tempo dentro do fórum de coordenadores e entre os coordenadores que passam. Só que essa informação não chega na base, né? Não chega nos professores que estão atuando. Então, com isso, né, queria alertar os coordenadores dessa particularidade da pós-graduação. Fecho. Segunda questão que eu queria levantar aqui com vocês dessas advertências. A CAPES. Então, nós costumamos falar da CAPES como um grande ente, né, um grande fantasma, e como se fosse uma presença onisciente. Veja, a CAPES não existe. O que existe é a instituição, e toda a instituição ela é composta, montada e vive no corpo das pessoas. Sem as pessoas não existe a instituição, sem as pessoas que vivam.
a instituição. E a CAPES ela é muito grande, ela tem a diretoria de internacionalização, ela tem a diretoria de bolsas, ela tem a diretoria financeira, ela tem a diretoria de educação básica. Nós, na pós-graduação, lidamos com a diretoria de avaliação. Isso é apenas uma dimensão da CAPES. A CAPES ela é muito maior. Dentro da diretoria de avaliação, tu tem um diretor que vai trocando de tanto em tanto. Eu espero que nessa quadrienal não ocorra. Mas na quadrienal passada, que foi particularmente tensa, durante o fascismo, nós tivemos 4 diretores de avaliação. Cada diretor de avaliação tinha uma ideia de avaliação na cabeça e jogava para o conjunto do CTC a sua visão de avaliação. Então, tinham coisas que iam e vinham ao longo da quadrienal. Um exemplo bem claro disso que ia e vinha era a tal da autoavaliação. Então, tinha um coordenador que era mais afeito à ideia de autoavaliação, impunha isso. O avaliador que seguia não estava muito preocupado com a autoavaliação. Vem outro avaliador imbuído da autoavaliação. Esse tema se retomou. Então, vejam, não há uma continuidade de um ente onisciente, né, dentro da CAPES. A CAPES são as pessoas que a compõem na sua diretoria de avaliação e no seu CTC, que é o Conselho Técnico Científico, que é composto por uma parcela dos coordenadores de área. No atual CTC, na atual quadrienal, a Patrícia faz parte do CTC. Eu acho isso importante, isso nos dá mais informação a ela, e ela pode nos repassar de como está sendo conduzido. Mas veja, o CTC, por ser colegiado, ora decide de um caminho, ora decide de outro caminho. Pontualmente, um exemplo, o Qualis periódico. O Qualis periódico é uma briga, para não dizer uma guerra aberta dentro do CTC, com setores que acham que o Qualis periódico tem que ser único e apenas pela métrica quantitativa, contra outros setores que acham que não, o Qualis periódico deve ter outras variáveis, como a inserção dentro da pesquisa nacional, e não apenas o diálogo por citações internacionais. Veja, isso não é uma coisa que está resolvida dentro do CTC. E a maioria, ora está de um lado, e se tomam decisões para este, a maioria, ora, vai para outro lado, e se tomam decisões em outro sentido. E não há uma nacionalidade única nesse processo. Há a dinâmica da participação dos diferentes agentes dentro do processo. Se a gente não entende isso, a gente fica brigando com a Patrícia, que é a atual coordenadora. Ah, mas antes era desse jeito, agora é assado. Sim, porque antes a maioria ia para um canto, agora a maioria vai para outro. E isso é da vida pública, isso é da vida democrática, que a CAPES minimamente tenta internalizar nas suas instâncias. A outra relação é essa coisa da área, né? A coordenação de área. Ah, a coordenação de área é onipotente. E a gente ouvia muito isso, coitado do professor Cláudio, que era o coordenador de área passado. Ah, a coordenação de área está impondo determinada avaliação, determinado princípio para nós. Veja, a coordenação de área, no meu entendimento, faz uma mediação. Ela ainda é da CAPES, nós somos indicados pela CAPES, nós temos responsabilidade. O que a nossa coordenação do professor Cláudio tentou fazer, diferente da coordenação anterior? Era eu perguntar para o Fórum de Coordenadores como é que vocês entendem que seria melhor a avaliação. E o Fórum de Coordenadores nos comunicava. Nós, coordenadores de área, podemos simplesmente assumir tudo que o Fórum de Coordenadores disser que quer? Não, porque nós temos um CTC a responder. Se nós produzirmos, como coordenação de área, produzirmos uma ficha onde todos os programas tirem 10 e, portanto, todos os programas fiquem 7, o CTC simplesmente vai vetar a nossa ficha de avaliação. E vai tirar o coordenador de área e vai indicar uma outra pessoa como coordenador de área, para fazer uma ficha que faça o que se espera da avaliação, que ela ranqueie, que ela hierarquize, que ela valorize os programas que têm uma boa atuação e advirta os programas que estão deficientes a melhorar na sua atuação. É isso que o CTC cobra da área. Então, por isso que a gente vinha aqui, na professor Cláudio, vinha aqui no fórum, eu e Cristiane, vínhamos aqui ao fórum, ouvíamos as demandas do fórum, e o fórum dizia, não, nós queremos uma ficha de avaliação em que, se cada professor produzir um livro, o programa já é 7. Nós não podemos botar isso na ficha. Nós não podemos fazer uma ficha em que todo mundo tire 10. Porque senão a ficha não passa no CTC. Então, a coordenação de área, por mais que queira e tenha interesse, tenho certeza que a professora Patrícia também tem esse interesse, em ouvir o fórum, em trabalhar de forma articulada com o fórum, nós temos o limite da instância de avaliação, que é o CTC. E depois a presidência, que quer uma ficha de avaliação que faça o ranqueamento. Então, nós temos que trabalhar. A coordenação de área trabalha nesse meio de campo.
né, ouvindo o quanto acha conveniente, e a maioria das ideias que vêm do fórum, a maioria, são ideias pertinentes e boas, a maioria da nossa ficha foi construída a partir da ideia do fórum, mas a nossa ficha chegou no CTC e sofreu alterações que nem eu, nem o professor Cláudio, nem o Cristiano queriam. Posso citar uma, né, o ranqueamento da produção bibliográfica. Nós tínhamos feito um dado acordo com o fórum de como seria o ranqueamento. Quando a nossa ficha foi para o CTC, esse ranqueamento foi alterado. Independente da minha vontade ou da vontade do professor Cláudio, foi alterado pelo CTC, pelo avaliador que reviu a nossa ficha no CTC, dizendo que nós tínhamos que trabalhar não com toda a produção bibliográfica, mas apenas com a produção bibliográfica destacada. Isso foi um celeuma dentro da área. Como que agora o programa só pode indicar cinco livros? Não foi o Ricardo, não foi o Cláudio, não foi a Cristiane que quis isso, foi o CTC. E a nós coube apenas adaptar, aplicar, fazer funcionar isso da menor forma possível, e acho, modéstia à parte, que fizemos funcionar de uma boa forma esta alteração imposta pelo CTC. E que foi, no meu juízo, até positivo. Né? Meu juízo foi até positivo, aqui falando, né, depois da coisa andada, certo? Então, isso são as coisas da CAPES, né? É importante que todo mundo minimamente entenda os limites e as possibilidades que a coordenação de área tem e o que é esse ente maligno chamado CAPES, que não é nada maligno, né? É um ente coletivo. Terceira advertência que eu gostaria de fazer, que é o questionamento judicial. Na quadrienal passada, nós vivemos toda a quadrienal sob a... Como é que se chama? A batuta, não. O facão de uma... O TAC. O facão de uma ação judicial promovida por um programa de direito. Um programa de pós-graduação da área de direito se sentiu mal avaliado e fez um questionamento judicial sobre toda a avaliação da CAPES. Qual era a demanda e o problema que este programa identificava? Ele dizia que os critérios de avaliação haviam sido definidos após o envio dos relatórios. E que isso fere o princípio da anterioridade da administração pública. Ou seja, o que eles pediam? E aqui eu faço um parênteses, Thaís. Era a mesma coisa que a gente pediu por 4 anos, Thaís. O que esse programa de direito pedia? Que primeiro se definissem os critérios de avaliação e publicizasse esses critérios de avaliação, que é o que a gente chama de ficha de avaliação. Eu, particularmente, vou apresentar aqui para vocês o gabarito da ficha de avaliação da quadrienal passada. E depois de definidos os critérios da ficha de avaliação, é que houvesse o prazo para os coordenadores enviarem os seus relatórios. Porque daí cada coordenador envia o relatório antevendo o que vai ser avaliado nesse relatório. Essa era a demanda desse programa de pós-graduação em Direito, que eu aqui não podia dizer, agora não estou mais, posso dizer, acho perfeitamente justa. Inclusive, era a demanda que eu fazia na quadrienal quando eu era coordenador de programa. Era a demanda que eu tinha. Saber o que eu vou ser avaliado. Como é que o meu programa vai ser avaliado. Porque se o meu programa for avaliado pelo número de alunos que tem, eu vou botar mais aluno. Se o meu programa for avaliado pelo número de docentes que ele tiver, eu acho que eu não estou fazendo nada de errado nisso, né? Eu estou atendendo aquilo que a avaliação demanda, entendendo que a avaliação está apontando para o que é a melhoria da pós-graduação. O que aconteceu? Então, nós íamos e vínhamos nesse processo, acabou se aceitando, a CAPES aceitou um termo de ajustamento na Justiça, no qual ela definiu que, a partir desta quadrienal que estamos vivendo agora, né, os critérios de avaliação vão ser definidos a priori. E aí é um problema para a professora Patrícia, porque os critérios de avaliação que ela vai usar, né, foram os definidos na quadrienal passada, no qual eu e Cláudio estávamos atuando. Ao longo deste quadriênio, a professora Patrícia, né, junto com seus adjuntos, vai definir os critérios de avaliação que valerão para a próxima quadrienal, certo? Então, veja como aquilo que eu estava dizendo antes do tempo dos coordenadores, né, dos coordenadores ficarem 2 anos, a coordenação de área ficar em 4, agora vai ficar mais complicado ainda, porque vocês vão passar, vocês coordenadores, junto com a Patrícia, vão passar discutindo uma ficha de avaliação, que será usada na próxima quadrienal. Enquanto aquilo que vocês hoje respondem é o que o professor Cláudio definiu na quadrienal passada.
Vejam como isso ficou mais complicado, mas pelo menos está claro, todos os critérios vão estar públicos. Eu vou poder agora comunicar para vocês como é que a gente fez na passada, a professora Patrícia dizer o que vai pesar mais ou menos na atual avaliação. Ponto. Com isso eu fecho, acho que me estendi, fecho no primeiro ponto. Segundo ponto, que é o princípio da previsibilidade da área de história. Eu acho que eu já me antecipei. Eu, como coordenador de programa, junto com a professora Thais e outros coordenadores de programa que tinham na época, pedíamos isso, né, a previsibilidade, que é o quê? Que nos comunicassem o que a gente estava sendo avaliado. A gente não sabia o que era cada item, o que ia ser pontuado em cada item. E a gente discutia isso no fórum, chamava a atenção disso e tal, não tinha muitas coisas a fazer. Então, acho que o papel do fórum é importante que os coordenadores tenham, porque é aqui no fórum que os coordenadores atuais ficam sabendo como é que está se dando o processo de avaliação. Se o coordenador ficar um ano e depois vier outro, esse outro vai ter que aprender de novo. Se no último ano chegar um terceiro coordenador, ele vai ter só esse último ano, 2 fóruns, para se inteirar de tudo e produzir um bom relatório. Então, veja, cada programa sabe de si, né? E conselho, se fosse bom, a gente venderia. Qual é os limites da... Agora até me esqueci, que é os limites da coordenação de área, que eu comentei antes, né? A gente pode, né, professora Patrícia, definir aqui, junto com o fórum nos dizer como é que quer ser avaliado. Mas vai chegar um momento em que a coordenação de área tem que remeter ao CTC e depois ao Conselho Superior para a ficha ser aprovada. E se nessas instâncias a ficha não for aprovada, nós vamos ter que reformular a ficha. Então, por mais que nós queiramos fazer a avaliação, né, da forma consensuada com os coordenadores, né, nós respondemos também em instâncias superiores. E não adiantou lá na justificativa que a gente teceu lá no CTC, de que aquele modelo de avaliação tinha sido pactuado com o Fórum de Coordenadores. Aquele momento não adiantou. Tá? Azar de vocês que pactuaram errado. Tá? Vai ter que alterar. E tivemos que alterar alguns itens. Foram poucos, mas foram itens significativos. Tá? E as tarefas dos coordenadores, que eu acho que eu também antecipei antes, né? Tu vê, fiz o esquema e antecipei. Que é se informar. Cada coordenador pode vir aqui, deve vir aqui reclamar por melhorias no processo de avaliação. É isso. Mas nesse momento, da forma como está desenhada a avaliação pós-ação judicial, o que mais vocês têm que fazer é se informar de quais são os critérios que serão aplicados. E voltar para o relatório Sucupira de vocês, de forma a informar aquilo que é relevante. Não que não possa ser informado outras coisas, mas é importante que vocês tenham presente o que vai ser relevante. Eu fiquei pensando um exemplo aqui, já dei, né, o exemplo do Qualis evento. A área de história não trabalha com Qualis evento. Então, o professor foi num evento, foi no outro. É importante informar, mas isso não vai ranquear nada do programa de vocês. Ações de extensão, uma pena, mas ações de extensão em si não são pontuadas. Intercâmbio que o professor faz, inserção social que um professor faz, né, de dar uma palestra, de desenvolver uma atividade junto com uma comunidade, isso pode até ser um projeto de extensão, mas não está sendo pontuado por ser extensão, está sendo pontuado por inserção social. Então, tu tem que mostrar isso como inserção social e não como projeto de extensão. Então, isso o coordenador do programa tem que saber. É isso que nos permite fazer uma boa avaliação ou, né, ficar... muitos programas, muitos coordenadores, alguns coordenadores de programa, pós-avaliação, vieram nos dizer, mas o programa faz isso. Sim, mas está no relatório? Estava no relatório? O meu programa tem uma grande internacionalização e não foi pontuada. Mas tu sabe se o teu coordenador botou no relatório a internacionalização do teu programa? A gente vai lá, abre, não está informado. Não está informado a internacionalização. Se não está informado, lamento. Porque eu não tenho como adivinhar se o programa tem ou não tem internacionalização. A gente tem como ler o relatório. A avaliação é feita em cima do relatório. Ponto. Terceiro item, a construção da ficha. Acabei me estendendo, Thaís, por favor, me desculpem, colega. Como é que se deu a construção da nossa ficha de avaliação na quadrienal passada, professora Patrícia, né? Então, primeiro, eu diria que ela começou ainda na quadrienal anterior, né? Na quadrienal que foi coordenada pelo professor Fico, na qual alguns coordenadores, e eu me indico entre eles, questionávamos e perguntávamos quais eram os critérios de avaliação, e nós não tínhamos essa informação, não sabíamos, né? Eu não sei se aconteceu com vocês já pegaram, mas nós fazíamos isso, eu fazia isso,
de olhar, meu programa foi penalizado porque tinha um baixo número de alunos. Eu ia olhar um outro programa bem avaliado para, né, tentar me espelhar naquele programa bem avaliado, de como é que... E ele tinha um baixo número de alunos como o meu, só que ele não era penalizado por ser baixo o número de alunos, como o meu, havia a informação dentro do parecer escrito. O seu programa tem um baixo número de alunos. Eu não entendia como é que o meu programa perdia ponto por ter uma média de 1,5 aluno, enquanto que um outro programa que tinha uma média de 1,5, 1,8 de alunos, não era penalizado. Não entendia isso. Me perguntava por que isso acontecia. Em função desses debates, item 2, né, constituímos a comissão de assimetrias, a qual a professora Thaís também participava, outros docentes participavam, no qual a gente ia vendo por que a área de história tinha apenas dois programas 7, parece que eram 5 programas, a época acho que era menos, era só um, né, Thaís? 5 programas 6, né, e metade da área estava em 3. A gente começou a olhar em outras áreas. Nenhuma outra área tinha essa pirâmide. Nenhuma outra área tinha essa pirâmide. Nós não achamos outra área que tinha essa pirâmide. Nós achamos áreas que não tinham programa 7, tipo ciências da religião, que era uma área nova. Tá? Em compensação, áreas como a física tem mais programa 7 do que programa 5. Como assim? Como assim? Por que na área de história é desse jeito e em nenhuma outras áreas é diferente? E a gente começava a ver que hoje eu sei, né, vivido a experiência dentro da... que o que a CAPES deseja é que o grosso da área esteja entre 4 e 5. Né, que o grosso da área seja programa 5, ou seja, que o grosso da área sejam programas consolidados, programas que sabem o que fazer. Não interessa para a CAPES ter metade de uma área de pesquisa com o programa 3, ou seja, como pesquisadores iniciantes, como docentes que não têm uma boa capacidade de formação de novos pesquisadores. Não é interessante para a CAPES isso. Certo? Então, ela induz, né, a que a área se desenvolva com financiamento, com bolsa, com uma boa política de avaliação que induza a área. Eu não sei por que razão a área de história não seguia esta orientação. Tá? Não seguia essa orientação. A comissão de simetrias identificou isso lá na quadrenal anterior. Na quadrenal que o professor Cláudio coordenou, né, nós conseguimos, então, montar a comissão... Ou, nós não. O Fórum de Coordenadores, me perdoe, o Fórum de Coordenadores montou a comissão de sistematização da ficha de avaliação. Reuniu, fez debates, discutiu cada item de avaliação, né, discutiu cada item de avaliação, como é que ele poderia ser avaliado, e enviou para a coordenação diária uma sugestão de como gostaria de ser avaliado em cada item. Veja, e não foi uma comissão, foi a comissão 1, foi a comissão 2, foram 3 comissões, né, professora Patrícia? 3 rodadas em que os docentes, os coordenadores de programa se reuniam, liam a ficha de avaliação, faziam indicações e remetiam à coordenação diária. A coordenação diária lia, dizia o que dava para negociar, o que era aceitável, o que a gente entendia que ia ter dificuldade de ser aprovado no CTC, e enviava de novo para o fórum. O fórum relia, voltava. Foram 3 rodadas desta coisa. Então, gente, e ao final a gente criou os indicadores de avaliação, que eu vou falar daqui a pouco. Não foi da cabeça do Cláudio, não foi da cabeça do Ricardo que a gente tem, ou da Cristiane, que a gente tem essa ficha de avaliação que está aí posta. Ela não é a minha, eu até digo, é menos coisa que minha. Eu fui o que menos escrevi nessa ficha de avaliação, porque eu revia todos os itens, né? Mas poucos são de minha autoria. Eu identifico ali ainda 2 que são de minha autoria, tá? Que eu posso dizer aqui, né? Definições claras dos critérios de credenciamento e descredenciamento de docentes, isso é de minha autoria, eu não abri mão ao longo de todo o processo, né? E a descrição das áreas de concentração, que tem que ter 3 indicadores, os temas, os conceitos e... são 3 coisas que tem que ter nas descrições. Isso são as 3 coisas que eu me lembro, que eu consigo me lembrar que eu redigi inicialmente e que ficou até o final. O resto, tudo, a gente foi e voltou dezenas de vezes, eu não reconheço a autoria de mais nada naquilo ali, fora esses 2 indicadores, certo? A dinâmica interna da CAPES. Depois, né? Feita a discussão no fórum, a gente foi descobrir que tem uma dinâmica dentro da CAPES de avaliação que a gente tinha que seguir. Então, a dinâmica de avaliação começa... eu estou dividindo aqui. Como é que a gente chega a esta ficha, né, de avaliação que vocês todos receberam? Eu peguei do meu programa aqui, né? Tem a notinha de cada item, o que o programa é em cada questão e tal. Como é que a gente chega? Começa com uma portaria da CAPES. Lá no último ano de avaliação, a CAPES vai largar uma portaria em que ela decide, ela
regula as etapas da avaliação. O prazo que os coordenadores têm para enviar o relatório Sucupira, qual vai ser o tamanho das comissões de avaliação, e quais são os critérios para definição de conceitos, no final das contas, de cada programa. A gente não está aqui em forma de tabela, mas a portaria diz, num dado momento, se o programa tiver MB, ele é 7, ou ele pode ser 5, ele é 5, pode ser 7. Se ele tiver B, ele é 4. Se ele tiver, sabe, cada composição. A portaria define, não é o Ricardo que define, é uma portaria anterior. As áreas se dão o direito de fazer releituras disso e fazer mediações. A área de história foi uma que fez mediações nessas definições, e todos os programas em que nós não seguimos estritamente esta portaria, eles foram questionados no CTC e a coordenação de área teve que justificar. Por que um programa MB não está em 6 e ficou em 5? Ou ficou em 4, que aconteceu? Por que um programa MB ficou em 4? E a gente teve que ir lá explicar. Esse programa estava em 3, a gente não está fazendo acesso de 2 níveis nessa avaliação, também não faz decesso de 2 níveis, né, na avaliação. Então, a gente achou prudente que um programa que era 3 fosse para 4. E temos entendimento que esse programa, mantendo a sua produção, na próxima quadrenal irá para 5 com tranquilidade. Então, mas a gente teve que justificar. Não foi tranquilo, justificar junto ao CTC. Como é que é a ficha de avaliação? Tá? Então, isso é o primeiro documento. Segundo documento que é público e que vocês têm que, né, cada coordenador de programa tem que achar lá no site, na página da área de história e, me desculpe, decorar. Isso aqui é o gabarito da ficha de avaliação. A ficha de avaliação são esses itens e quesitos, é um troço muito difícil de entender, porque que programa, né, 1, 2 e 3 é item, né, e 1, 2 é quesito, não sei o que é item e subitem, seria melhor, né? O que cada um desses itens diz? Não, que vocês têm que decorar é como que a área de história entende, tipo, planejamento estratégico do programa, considerando também como planejamento da instituição, nananana. Cada área da CAPES define como vai dar nota para isso. Quais são os indicadores que a área vai usar para isso. Então, para dar um exemplo bem concreto, para não mudar muito a conversa, que é o Qualis Evento. O que eu descobri? Na área de informática, tem uma área chamada informática, lá com os exatos, lá com o povo da engenharia. Ciência da computação. Isso, obrigado, ciência da computação. Obrigado, Patrícia. A área de ciência da computação. Por alguma razão, esse povo não publica livro. Eu vou dizer de novo, esse povo não publica livro, tá? E, portanto, não pontua livro. Como é que eles mensuram a qualidade da produção intelectual dos seus docentes? Pela participação em eventos. Isso faz completo sentido dentro da área de ciência da computação, porque é uma área dinâmica em que a informação de um ano já não vale na outra. Eu acho que vocês têm clareza, né, de que o Word muda todo ano, de que o nosso sistema operacional muda a cada 3 meses. Bom, a área de ciência da informação funciona nessa dimensão. Então, a área de ciência da informação faz quais eventos. E eles têm evento A1, A2, A3, B1, B2, B3. Eles têm, porque eles precisam. E eles usam esses eventos para fazer aquilo que nós, na área de história, fazemos com livros. Então, nós, na área de história, temos quais periódicos e quais livros, porque usamos periódicos e livros como principal indicador da qualidade da nossa produção. Quais livros e quais periódicos na área de ciência da computação não é usado. Não, simplesmente não é usado. O que eles têm é quais eventos. E produzem por causa dos eventos. Eles estão certos e nós estamos errados? Não. Quem está certo é a CAPES, que permite a cada área do conhecimento dizer o que tem valor na sua área para avaliar esse indicador. Certo? E é isso que acontece, é isso que a gente faz aqui. Por isso que, ponto, abro parênteses, quem aqui já não participou de uma reunião de CTC, do seu colégio, do seu programa, e ouviu um colega dizer, mas lá na letra se avalia e se pontua tal coisa. O que a gente tem que dizer para o colega? Lá na letras é assim, mas na história é assado. Infelizmente é isso. Tem coisas que pontuam em outras áreas, não pontuam aqui.
E é essa a regra. É essa a regra. Não adianta, agora vou lutar para a área de História ter qualis evento. Desculpa, eu acho um equívoco, entendeu? É só para complicar mais o processo de avaliação e tornar ele mais tumultuado do que já é. Quanto mais a área reduz e refina, né, e define com clareza os seus indicadores, melhor fica para o conjunto da área. Como é que nós fizemos na quadrienal passada? Nós criamos indicadores de avaliação, uma coisa que nomeamos como indicadores de avaliação. E aí talvez eu precise um parênteses. Na quadrienal retrasada, nós tínhamos muita métrica, muito quantitativo, muito indicador quantitativo. Como eu disse antes, média de docente-discente, número de docentes, média de disciplina por docente. Eram muitos indicadores tirados de tabela, de média. A mais perversa era a média da produção intelectual. Eu acho que vocês devem... Para mim é folclórico, entende? Para mim é folclórico um dado de um programa na quadrienal retrasada que fez uma média, não é número total, é média de produção docente de 700 pontos. 700 pontos numa tabela em que uma tese vale 250, significa que, na média, cada docente escreveu uma tese por ano. Certo? Pequeno detalhe, este programa terminou a avaliação retrasada com nota 5. Dá para entender a loucura que nós estávamos? Esse programa elevou a média de todo mundo, elevou a média de todo, porque daí para tu ter bom, tu tinha que ter mais de 400 pontos, e ele em si ficou com nota 5. Para mim, isso é assim, o ápice do nonsense, assim, né? Algo que não funciona. Tá? Como é que tu mostra que algo não funciona? É quando alguém produz 5 teses num quadriênio e, na média, o corpo docente todo produziu 5 teses, né, na média, e esse programa é nota 5. É óbvio que esse indicador não revela a qualidade da área de História. Então, o que nós fizemos na quadrienal passada, orientados pelo fórum, pelas comissões de avaliação? Nós trocamos tudo que deu para trocar de média, nós trocamos por indicador de qualidade. E o que os indicadores significam? Significa que o programa fez ou o programa não fez isso. E se ele fez, ganhou ponto. Se ele não fez, não ganhou ponto. Aí vou mostrar um exemplo concreto no item 1.3, que está aqui mostrado para vocês. Esse item tem 5 indicadores. Indicador A, indicador B, que eu estou tentando destacar para mostrar para vocês, indicador B, indicador C, indicador D, indicador E. Ele tem 5 indicadores, certo? O mais fácil, todos os itens de avaliação têm um indicador fácil, que todos os programas conseguem fazer, e todos os itens de avaliação têm 1 ou 2 indicador mais difícil, que apenas programas consolidados conseguem fazer. Essa é a tese. Por quê? Porque se o programa, desses 5, o programa fizer 1, ele tem insuficiente no item. Se ele fizer 2, ele tem regular. Fraco. Se ele fizer 3, ele tem regular. Se ele fizer 4, ele tem bom. Se ele fizer 5, tem muito bom. E aí, lembrem, tem um que sempre é fácil, tem um que sempre é difícil. Com isso, a gente consegue regular mais ou menos a nota dos programas. Nem todo mundo tira 0, ou seja, ninguém tira, a ideia é que ninguém tire 0 mesmo, né? Apenas programas novos que ainda não tiveram tempo de, por exemplo, titular docentes. Então, eles tiram 0 nesse item, mas a gente também zera esse item na média. Por isso que programas novos ficaram com um item bom, né? E não subiram para 4. Bom, é muito bom e não subiram para 4, porque eles têm itens zerados, né? Indicadores que são zerados. Então, isso, para não ficar feio, né, no boletim, ficou com insuficiente porque não defendeu ninguém. Não, a gente zerou, deu bom, né? Mas isso não os autoriza a ir para 4. Nós tivemos um recurso que questionou isso, por isso que eu estou explicitando aqui. E o programa consolidado, espera-se, vai ter os 5 itens. Então, isso a gente chamou de indicadores de qualidade. E aí, muita gente ficou assim, basta o programa fazer isso que ele sobe. Basta ele fazer os 5 itens. Se ele fizer 4, ele não sobe. Se ele fizer 3, ele não sobe. Se ele fizer 1, ele não sobe. Essa é a mágica da nossa ficha de avaliação. E com isso acontece o quê? Nenhum coordenador de programa precisa ficar esperando ou adivinhando
qual é a média de produção bibliográfica da área. Certo? Porque antes a gente tinha que adivinhar qual era a média. Eu lembro, quando eu era coordenador de programa, né, na quadrenal anterior à minha coordenação, a média tinha ficado em 250. Aí eu tinha estabelecido com a minha equipe a gente produzir um pouquinho acima da média, que era 300. Eu lembro que foi, a gente combinei com o meu grupo quando eu era coordenador de programa. Gente, vamos produzir 300 de média, tá? Botei o pessoal para correr, chicotada, cadê tua produção, cadê teu artigo? Bom, eu sou mal visto no meu programa até hoje porque eu botava no quadro negro. Fulano fez tanto, ciclano fez tanto, Beltrano está devendo. Tá? Até hoje o meu programa me odeia porque eu dizia, fulano está devendo. Certo? Mas para quê? Para a gente fazer 300 de média, porque anterior tinha sido 250. O meu trabalho deu resultado, nós fomos a uma média de 400. Só o que aconteceu? Como aquele programa fez 700, a média, que era 250, foi para 400. E o meu programa com 400, ou seja, mais do que a média anterior, foi o último programa com bom. Não, com regular. Com bom. Foi o último programa com bom. Foi o meu programa. Eu dei sorte, assim, sabe? Sorte. Não tivesse ido para 400, meu programa não teria subido para 4. Porque eu tinha que adivinhar qual era a média. Agora não, colegas. Agora vocês não têm que adivinhar a média. Vocês têm que ver 5 coisas em cada item de avaliação que vocês têm que fazer e olhar se o programa de vocês dá conta ou não. Se der conta, informa. Se fez isso, informa. Se não fez ainda em 2 anos da quadrenal, corre e faz. Tá? Porque daí vem aquela coisa, a avaliação está facilitada. Não, a avaliação não está facilitada. A avaliação está explicitada. Quem conseguir entender como é que é a avaliação e der a resposta correta na hora da prova, vai ser beneficiado. Quem lá adiante não conseguiu fazer, lamento, não vai conseguir fazer. Então, só para a gente ficar aqui no exemplo, no item 1.3, tá? Que é sobre a autoavaliação. O que o programa tem que ter? Ele tem que avaliar qualitativamente o planejamento estratégico. O programa de vocês fez uma reunião e definiu o planejamento estratégico do programa. Se não fez em 2 anos de quadrenal, aproveita o 3º ano para fazer, meu querido. Aproveita, tá? E aí, tu vai mostrar o que tem que ter? Objetivos claros e factíveis. Então, um programa novo, nível 13, e vai botar como objetivo, vou receber a um pool nacional, não é factível. Vou fazer um encontro internacional de medieval, não é factível. Bota algo que o teu programa consegue fazer, um encontro estadual, um seminário de um tema, né, importante, algo que dê para fazer. 2, a relação do planejamento do programa com o da instituição. Então, a instituição tem um plano de internacionalização no qual o programa se insere, ou a instituição tem um plano de regionalização, de atender as demandas da sua região? Então, o programa tem que dialogar com isso. E tu diz, olha, eu não fiz o encontro internacional de medieval porque o plano estratégico da minha instituição é fomentar a cultura na região em que ela está inserida. Ponto. Isso é ponto para o programa. Tá? 2, analisar criticamente os critérios de credenciamento e descredenciamento. Isso eu faço questão, professora Patrícia, tá? Porque eu sofria muito quando eu era coordenador de programa de explicar para os colegas. Colega, você é um colega simpático, você é um colega querido, os alunos gostam de você, você é atuante, eu te adoro tomar um café contigo e tal. Mas, meu amigo, sem produção bibliográfica, sem inserção na comunidade acadêmica, não dá para tu ficar, sabe? Tu vai ter que ir para colaborador. Desculpa aí. Então, o programa tem que ter isso, porque é isso que faz a área amadurecer. Se a gente fica em cada programa aceitando 1, 2 colegas, que, vou usar o termo, que são improdutivos, né, improdutivo um pouco, né, cada um entende isso do jeito que quiser, a gente está desqualificando toda a área fica baixando, porque fica puxando o programa para baixo. Então, bota esse colega como colaborador, chama esse colega para uma atividade complementar do programa, sabe? Afaga, não tem problema nenhum, mas ele não pode ser titular. Ele não pode ser titular. Desculpa, entende? É lamentável isso, mas assim como a extensão não é para todo mundo, nem todo docente tem perfil de extensão, nem todo docente tem perfil de pós-graduação. Né? A gente tem que ter um pouco de clareza sobre isso, maturidade aqui, para preservar os nossos programas. Adequação do corpo docente aos critérios de credenciamento. É isso aqui que eu digo que eu botei, né? Essa coisa. Porque, vem no relatório,
Só pode ser docente se tiver uma produção de um artigo por ano. Cada programa define o seu critério de credenciamento, e eu posso dar exemplos disso. Mas a questão é, o corpo docente tem que estar de acordo. Então, eu tenho um critério de credenciamento, e cada docente tem que ter uma publicação por ano. Aí eu vou lá no corpo docente, olho, e tu tem 3, 4 docentes que não têm uma publicação por ano. Então, não adianta tu ter no credenciamento. Você tem que se mostrar no corpo docente, porque isso acontece, né? Faço uma régua super alta para entrar no meu programa, uma régua super alta, né? Porque ninguém atende, mas mesmo assim eu boto gente para dentro. Então, para um pouquinho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, mais vale, o que isso quer dizer? Mais vale uma régua baixa que é aplicada do que uma régua alta que é para inglês ver. Então, a comissão de avaliação foi orientada a verificar se o corpo docente apresentado atende aos critérios de avaliação que foram estabelecidos. Então, não façam critérios super altos, tá? Porque tem um exemplo que eu aprendi, estou me estendendo por demais, mas que eu aprendi assim, ó, professor Cláudio da Unicamp, eu sou da Rural de Pernambuco, que é uma instituição menor dentro do ensino no Brasil. Não estou desfazendo a minha instituição, adoro ela justamente por ela ser pequena, é uma instituição em que a gente tem muitas facilidades por ser uma instituição pequena. Quem está em instituições pequenas sabe como é fácil falar com o reitor, com o chefe de departamento. Numa instituição grande é difícil. Aí eu conversando com o professor Cláudio, eu disse para ele, nós vamos montar o doutorado e vai ter um critério de credenciamento para o mestrado e outro para o doutorado. Aí eu disse, mas como isso? Lá na Unicamp não tem. Na Unicamp o cara entra no programa e ele já está orientando o doutorado. Aí eu perguntei para ele, mas professor Cláudio, alguém para entrar como docente na Unicamp está começando na carreira docente? Não. Via de regra, né? O cara, para entrar no Unicamp, ele já passou por outras universidades, já dá aula em outros programas de pós-graduação, aí faz uma seleção para a Unicamp e entra na Unicamp. Ou seja, ele já entra lá como um pesquisador maduro. Esse é o perfil da Unicamp toda, não só da área de história. Toda a Unicamp tem esse perfil de ser uma universidade madura, de pesquisadores maduros. Poucas pessoas entram lá no começo da sua carreira acadêmica, seja na história, na física, na química, em qualquer área. Então, na Unicamp, não faz sentido ter um critério de credenciamento para o mestrado e outro para o doutorado. É isso que acontece na minha instituição? Não. Na minha instituição, a gente incorpora dentro do programa pesquisadores jovens doutores. Jovem doutor tem, obviamente, que do ponto de vista da hipótese tem, mas em regra, tem condições de orientar um doutorado? Um jovem doutor? Não. O que se espera é que um jovem doutor faça 3, 4 orientações de mestrado e aí peça credenciamento para o doutorado. Entendem como uma coisa faz sentido numa instituição, outra coisa faz sentido em outra instituição e as duas coisas estão certas? É isso que se pede num planejamento, que o programa seja honesto consigo mesmo no planejamento, para poder fazer a autoavaliação, para poder dizer o que ele faz de bem, né? E não o que ele fica devendo. Eu não estou fazendo internacionalização. Tudo bem, não está fazendo. Mas tu está fazendo uma boa formação? Tu está fazendo uma boa inserção social? Então diz o que tu está fazendo de bom. E não te preocupa em inventar coisas que tu não faz. Né, Patrícia? A gente não está facilitando a avaliação. A gente está dando condições das pessoas preverem. Ao construir o seu relatório, dizer, aqui eu ganho ponto, aqui eu perco ponto, aqui eu vou me dar bem, aqui eu não vou me dar bem, então eu vou puxar mais, vou valorizar mais aquilo que eu faço de bem e vou deixar de canto aquilo que eu não estou dando conta. Nem aviso, vai que ninguém vê, né? E aí passa reto, certo? É esse caminho que a gente está propondo aqui dos indicadores, essas coisas que tem que ter no item. E o último item é esse. Certo, bom dia. Então, passando para a outra etapa de avaliação. Então, a primeira etapa de avaliação para ter a ficha é a portaria da CAPES, a segunda etapa é a construção do gabarito, né, que nós fizemos na área passada e que acho que vai manter, grosso modo, nessa quadrienal. A Patrícia vai definir da próxima. E aí, como é que se deu a avaliação em si, né, o processo, a comissão de avaliação? O que nós propusemos? Não. Né? Como é que nós orientamos a comissão de avaliação? Foram 20 docentes, tá? Cada programa teve pelo menos 2 pareceristas. Em caso de divergências, havia uma terceira opinião, mas, via de regra, os pareceristas conversavam entre si e chegavam a bom termo. Nós tivemos poucos casos de divergência. Então, nós fizemos um Excel, tá? Cabeça de planilha aqui, fez um Excel, certo? O que o Excel dizia? Ele pegava os 5 itens, 4, 5 itens, de 5 ou 10, era sempre múltiplo de 5, a gente tentava fazer um múltiplo de 5 para facilitar o ABCD, né?
e pedia que o avaliador lesse o relatório e identificasse declaração, descrição da área de concentração no que diz respeito à sua densidade teórico-metodológica no campo da história. Então, o avaliador ia lá, lia o conjunto área de concentração e dizia sim ou não. É simples assim. Aí o avaliador chegou a perguntar, mas tem um pouquinho, mas não tem um pouquinho, falta aquilo, eu faria diferente. E a gente orientava, professor, a seu convencimento, o senhor que é docente da pós-graduação, uma pessoa que, na comissão de avaliação vinham pessoas, se pede pessoas com o mínimo de experiência, né, mesmo dos programas novos, se o senhor estivesse lendo uma tese, o senhor daria aprovado ou reprovado, né, nessa descrição. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não tem mais ou menos, entendeu? Os indicadores de avaliação não são avaliados em 5 níveis. São eles que nivelam os 5 níveis da nota do quesito. Isso demorou um pouquinho, os avaliadores entenderam, quando entenderam, a avaliação deslanchou. Porque daí o que acontecia? A gente via exatamente, eu pedia que cada avaliador via exatamente os indicadores, porque no momento seguinte, na hora de definir a nota, de desfazer a descrição, né, fazer aquela descrição aqui, né, do programa, o que se esperava? Que o avaliador dissesse, tem esse item, não tem aquele outro, ficou deficitário no outro, por isso é bom e não muito bom. Ficava explicitado, cada avaliador explicitava, em função dessa tabela, o que o programa tinha conseguido ou não, em função dos indicadores de avaliação. E não em função de qualquer coisa, de que o programa quer, eu achei mais bonito, eu conheço esse programa, eu conheço esse programa. A regra não era essa. A regra não era essa. Claro que depois eu vou contar algumas exceções, mas a regra não era essa. A regra era em função, né, das coisas que estavam ditas foram feitas. Então, é isso que a gente pede dos coordenadores. E assim foi feito para cada quesito. Quesito 2, então tu tinha as teses, a originalidade das teses. Daí tu pedia que tenha 5 teses. Aí teve programa que não mandou 5, mandou 4. Bom, se não mandou a 5, vai ganhar 0 na que não mandou. Então, isso baixa a nota. Então, todas essas coisas foram sendo feitas. O que a gente ainda continuou como quantitativo por recomendação do CTC? Que foi a produção bibliográfica. Na produção bibliográfica, nem é que foi quantitativa. A gente manteve, né, para ser por toda a bibliografia, ficou só pelos 5 indicados. E nos 5 indicados a gente fez degraus. Eu confesso que não vou me lembrar agora, mas muito bom era 250. Se nas 5 indicações a média dava, somava 250, não vou lembrar agora exatamente, me perdoe, né? Mas era o degrau 250. Era muito bom. 200 era bom, 150 regular, 50 fraco, menos 50 insuficiente. Era essa a brincadeira que fazia. Deixa eu abrir um parênteses, já me estendi por demais, mas abrir um parênteses sobre essa coisa das 5 indicações de cada programa e das 4 indicações de cada docente. O que aconteceu? A gente fez livros deste total, e deu 2.000 publicações de livros para serem avaliadas. Se nós fôssemos avaliar toda a produção, nós chegaríamos perto dos 10.000 títulos para serem avaliados. Gente, é humanamente impossível fazer uma avaliação. Eu já digo assim, a gente certamente cometeu equívocos na avaliação de 2.000 obras, que foi o que a gente fez, tá? Porque não dá tempo de revisar, né? Foram 20 avaliadores, sabe? A gente consensuou elementos, mas claro que sempre tem uma subjetividade, não está mais aqui, né? Mas eu acho que a gente fez um bom trabalho no Qualilivros. No final, fez um bom trabalho no Qualilivros, e o Qualis Periódico, não ser apenas o H, é mérito do professor Cláudio. Ele que ficou brigando com isso dentro do CTC para não ser apenas o H, e a gente conseguiu dar uma melhorada em avaliação de revistas em que nós temos tradição de publicar na nossa área de história. Senão nós ficaríamos praticamente sem revista A1, se fosse só os indicadores de H. Qual é a estratégia do CTC? Das áreas que defenderam que fosse apenas os 5 de cada programa, tá? E eu vou contar para vocês, sinceramente, hoje eu estou convencido. Passado o processo de avaliação, eu estou convencido. À época, não. Eu engoli a seco porque foi a orientação do CTC. Mas passado o processo de avaliação, eu estou convencido de que é melhor. Uma, pelo volume. É impossível avaliar 10.000 obras de forma eficiente. Tá? É só criar espaço para celeuma, bate-boca, discussão dos colegas. E segundo,
tu força o programa, programa, dizer o que ele faz de melhor. Porque tirar 5 obras de um programa que tem 10, 15 docentes, que é mais ou menos a nossa média, são 15 docentes, implica que 10 docentes não vão ser privilegiados. 10 docentes não vão ter a sua obra como selecionada. Aí tu tem aquele colega que briga, aí tu tem aquele colega que fala alto, aí tu tem aquele colega que é o coordenador do programa, que trabalha um monte pelo programa, que se esforça, dá o sangue, e ele não vai estar entre os 5 melhores do programa. É isso. É isso. A CAPES está forçando cada programa, diante da complexidade que está a pós-graduação, a CAPES está meio que transferindo para cada colegiado de cada programa dizer, colegiado, o que o teu programa faz de melhor? E às vezes o melhor não é o colega mais querido do programa, mas é o melhor livro. E aí, meu amigo, o colegiado tem que correr esse risco. Ou indica a melhor obra, ou faz a seleção dos 5 professores mais queridos do programa. É uma decisão que cada programa tem que fazer. E isso se chama, é isso que a CAPES está chamando de autoavaliação. A CAPES não está perguntando para o programa qual a nota que o programa acha que ele deve ter. Eu acho que eu sou 7, eu acho que eu sou 6. Não, ela está pedindo, me mostra o teu melhor. Se o teu melhor for melhor para mim, ou para, né, o CTC, tranquilo. Às vezes o programa dá umas rateadas e escolhe um melhor, que não é bem o melhor. Então, ao final do curso, de como a gente fez, eu acabei sendo convencido de que essa estratégia dos melhores, de indicar os melhores, acaba sendo mais eficiente para nós. Tá? Por fim, eu acho que era isso que eu tinha que dizer, a solução... porque daí, né, a ficha de avaliação foi feito o gabarito, a solução que nós adotamos, né, foi dos indicadores de qualidade, em lugar dos rankings, e eu acho que eu já comentei isso também, era o que eu queria ter passado, eu vivi como coordenador de programa uma avaliação que era toda de ranking, cada item era ranking, era um ranking absurdo, né? Se os docentes têm que defender em 2 anos, daí é muito bom. Se defender em menos de 2 anos, se defender em menos de 2 anos, era regular, de 1 ano e meio, né? Já ganhava regular com o médico. Olha o absurdo, olha o absurdo. O programa tem que produzir muito, tem que ter uma média de produção bibliográfica. Mas se o programa tiver um professor ou 2 que produz acima da média do programa, o programa tem a sua nota descontada. Não vejo sentido nisso. E as pessoas justificavam a avaliação desta forma. Eu não vejo sentido. Podem tentar me explicar de novo, e eu ser convencido. Mas eu não vejo sentido penalizar um programa porque tem um docente que produz acima da média do programa. Não vejo. A intenção do horário da pós-graduação não é produzir ciência. Aí a pessoa produz, publica e é penalizado? Eu juro, eu não consigo entender a lógica desse tipo de argumento. Tá? Não consigo. Podem tentar, em outro momento, me convencer. A última coisa que eu queria comentar aqui é a comissão de avaliação, Patrícia, 2 minutos. Que, assim, a gente, como coordenação diária, o professor Cláudio pediu para os coordenadores de programa enviar indicadores, pessoas para compor a comissão de avaliação. E nós compusemos a comissão basicamente com nomes indicados. O que eu queria chamar a atenção? Alguns coordenadores de programa indicaram para participar da comissão de avaliação nomes, colegas, que não assumiram o compromisso de usar o gabarito da ficha. Não sei se foi claro. Que queriam fazer a avaliação sem seguir o gabarito. Isso nos criou, particularmente a mim, que foi a pessoa responsável, o professor Cláudio coordenou a reunião, e a mim cabia organizar as fichas, ficar ali na secretaria organizando as fichas. E aí tem que dizer, colega, a nota que você está dando não corresponde ao nosso gabarito. Aí o colega diz, não, mas eu conheço esse programa e eu sei que nesse item esse programa é tal nota. Meu amigo, não interessa que você conhece o programa, que você é amigo do colega, que você toma café com ele nos eventos que vocês vão juntos. O que interessa é o que o coordenador informou no relatório de avaliação, e no relatório de avaliação está informado isso. E isso dá conta do indicador de avaliação. Então, isso criou, foram poucos coordenadores, felizmente, mas isso criou muito tumulto durante o processo. Isso criou muito tumulto diante do processo. Foi muito desagradável, particularmente para mim, que era a pessoa responsável por fazer essa checagem, certo? Tentei salvar a maioria dos casos que eu identifiquei, salvei, mas efetivamente depois, no momento dos recursos, ficou evidente, né, programas que haviam sido prejudicados entraram com recursos justamente desta forma. Nosso indicador está aqui presente no relatório.
e essas coisas foram minimamente sanadas, tá? Não, né, Patrícia? Eu ia contar 2 casos, assim, né? 2 casos. Né? Um caso foi esse, e o outro foi caso de coordenador que não enviou o dado. E aí depois ficou chateado porque seu programa foi mal avaliado naquele quesito. Mas o relatório não continha o dado. Certo? Todo mundo na comissão de avaliação, não, mas esse programa tem esse dado. E aí a gente, sim, eu também sei que ele tem, mas não está no relatório. E se não está no relatório, não tem como atribuir nota. Então, esses casos aconteceram, infelizmente, a gente tentou, na medida do possível, sanar, mas houve celeumas dentro da comunidade, então estou aqui aproveitando o momento para pedir um pouco de desculpas, dizer que a gente reconhece que houveram alguns casos de desequilíbrio que a gente queria, mas a gente tentou salvar tudo que deu. Se não, na própria comissão, na comissão de recursos, essas coisas foram resolvidas. E aí digo isso por quê? Porque, de novo, acredito que a professora Patrícia vai pedir sugestões aos coordenadores dos programas de avaliadores. Então, coordenadores dos programas, escolham colegas que tenham compromisso com esse processo de avaliação, certo? É isso que a gente pede, acho que mas eu pediria isso, né, para a próxima avaliação. Desculpa ter me estendido aí, acho que passo. Obrigado, pessoal. Ricardo, muito obrigada. Eu acho que, apesar de extenso, o assunto requer, né, essa profundidade e a gente precisava ouvir essas coisas, né, como que é o processo para superar algumas mistificações, ilusões que a gente possa criar em função da comissão de avaliação que são feitas por pares, né,